Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He That faith recognizes only the Word. Essa fé reconhece somente a palavra. No matter what anything else says, it only recognizes the Word. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, And the Word is still God. e o Verbo ainda é Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And when the Word itself is pouring into our faith, our mental faith becomes a spiritual revelation. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. And upon this foundation, I'll build my church. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Not upon a mental conception of church joining, a mental conception of that, Veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, but upon the revelation. mas sobre a revelação. When them streams of grace has poured into that mental faith that you got. Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, Then upon this a spiritual revelation, I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. See? então sobre isto, uma revelação espiritual, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo? That shows they would be against it, but it'll never prevail. Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, what a glorious thing. Oh, que coisa gloriosa! Now, see, the faith, these 5 streams, Agora veja a fé, esses 5 córregos. I had a piece of chalk here, but I guess he never brought it out. Eu estava com giz aqui,
mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. But the 5 streams, you see, coming down through here, tempers this together. Mas os 5 córregos que se vê descendo por aqui misturam isto. It's been the Holy Spirit that made the Ephesus church. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. It was the Holy Spirit that birthed the Samaritan church. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna. It was the Holy Spirit that gave the Pergamos church and the Thyatira church in the Dark Ages. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média. It's the Holy Spirit that's built that rock. The elect is pulled out of all the organization systems down through the ages like that. Foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita que saiu de todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras assim. There's an elected, a predestinated bride of Jesus Christ that the Holy Spirit has called out the elect. Amen. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita. And it's been the Holy Ghost in this age, that age, that age, that on up to the top. Amen. The Holy Spirit. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela era, naquela era, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo. And now, as in the individuals, these virtues and things, or knowledge and temperance, is added to our faith. E agora, como nos indivíduos, estas virtudes e coisas são sabedoria e temperança, são acrescentadas à nossa fé. Then when the capstone comes, the Holy Spirit cements it together. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isso. There's the baptism of the Holy Spirit. Aí está o batismo do Espírito Santo. That's why it's so short today. É por isso que está tão baixo hoje. Let me see here. I got some text wrote down here. Deixe-me ver isso aqui. Tem uns textos anotados aqui. Let's see. I had a picture drawn here for her dream. Vejamos, eu tinha desenho feito aqui para o sonho dela. You can't see it from there. Está vendo? Vocês não conseguem vê-lo aí. Now, coming from the Holy Spirit, what has come? Agora, vindo o Espírito Santo, o que vem? Then He will give to you supernatural faith, spiritual faith, that here at the bottom. Ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo. Then that spiritual faith recognizes only the Word. Então, essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. No matter what anybody else says, they don't do no good. Não importa o que qualquer outra pessoa diga. Não adianta nada. That only knows the Word. Essa conhece só a palavra. Somebody say the days of miracles is past. That faith only knows the Word. Se alguém disser, os dias de milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Somebody says there's no such thing as the baptism of the Holy Ghost. That faith only knows the Word. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só conhece a palavra. That's real spiritual faith, you see. That's right. See? Essa é verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? It only knows the Word. Ela só conhece a palavra. Then, that was number 1. Então, isso foi número 1. Number 1, coming to you, your mental faith, right here, comes the Holy Spirit coming down into your mental faith, making it a spiritual faith. Número 1, chegando a você, sua fé mental. Aqui mesmo, vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. And the spiritual faith only recognizes the Word. Então a fé espiritual só reconhece a palavra. Now, number 3, Agora, número 2, 3. then you'll have spiritual, have the Holy Spirit, and will seal all these things into you as that Holy Spirit covers this. Então você terá espiritual, terá o Espírito Santo e selará todas estas coisas
dentro de você. Quando esse Espírito Santo cobre isso, from your faith up to the Holy Spirit seals you in with Christ. Amen. Then you become one. Glory. Amen. Praise the Lord. da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo. Então se tornam um. Amém? Get this thing out of my way. Hallelujah. Fall in your arms. Tirem esta coisa da minha frente. É difícil para os braços. You become one. Tornam-se um. See, you and Christ Amen. live together. Veja, você e Cristo vivem juntos. At that day, you'll know that I'm in the Father in me, I in you, and you in me. Praise God. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Está vendo? Then that's a sealed unit of the Lord God. Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus. Now, and then they are vindicated and placed Agora, e então são vindicados e calculados em posição. when that time takes place, they become vindicated sons and daughters of God. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus. Do you remember over in the book of Matthew, the 17th chapter, the 1st to the 5th verse, Jesus on Mount Transfiguration? Vocês se lembram no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 5, Jesus no Monte da Transfiguração. You've heard me, hear ye him, that sermon I just here about a year ago preached. Become so popular. Hear ye him. Vocês já me ouviram, escutai-o. Aquele sermão que eu, não há muito tempo aqui, mais ou menos um ano atrás, preguei, que tornou-se tão popular. Escutai-o. The placing of a son. In Ephesians 1:5, also God has predestinated us unto adoption of sons. A colocação de um filho em posição em Efésios, capítulo 1, verso 5, também. Deus nos predestinou para filhos de adoção. See, a family, when a son is born into it, it's a son then. Veja, uma família. Quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião. But that son had tutors to raise it. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. And if that son never did come to be the right kind of a son, he never become heir. E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca se tornava herdeiro. But if he was the right son, and the son that would obey his father, then that son was adopted or placed positionally. Mas se ele fosse o filho certo e filho que obedecesse seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição. He become heir of what the father had. Ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. And that's what God was doing on Mount Transfiguration E é isso o que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração. when he took his own son after he had been proven to be the right son. See, and it stood all temptations. Quando ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações, He took him up on Mount Transfiguration and overshadowed him. ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombras sobre ele. You know, in the Old Testament, they took a son, dressed him in a nice, pretty garment, and set him out before the public. Sabem, no Antigo Testamento, tomavam um filho, vestiam-no de boa e bela vestimenta e o colocavam diante do público. And they had a ceremony of placing, or we call it adopting. E tinha uma cerimônia de colocação, ou chamamos de adoção. In Galatians, there, I think Paul refers to it as adopting sons. Yes. Aí, em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso como adoção de filhos. Now, but placing a son, ministers will understand, and spiritual Bible readers. Placing this son. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, e leitores espirituais da Bíblia, uma colocação deste filho. In other words, the son was a son when he was born. Em outras palavras, o filho era filho quando nascia. That's where our Pentecostal people made their mistake. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu o seu erro. Being born into the family by the Holy Ghost, that's right. Nascer na família pelo Espírito Santo, isso mesmo. But then
we must be the right kind of children tutored by the right tutor. Amen. See, Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos instruídos pelo instrutor certo. Está vendo? now, if a man back in the old age thought of his son, he wanted him to be a right kind of son, he got the best tutor he could find, the best teacher. Agora, se um homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor que pudesse achar, o melhor professor, Because he wanted his son to come up to be like his daddy. See? porque queria que o seu filho crescesse a ser como seu pai. Está vendo? So he got the right tutor. Então ele pegava o instrutor certo. Now, if a man on earth would think of the best tutor, how about God our Father? Agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor e Deus nosso Pai, He never got bishops and cardinals and priests. ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes. He got the Holy Ghost to be our tutor. Ele pegou o Espírito Santo para ser nosso instrutor. And the Holy Spirit is our teacher. O Espírito Santo é o nosso professor. And he's in the church. And he takes message to the Father. E ele está na igreja. E ele leva recado ao Pai. And then what if the Father, the tutor, come up and said, well, Father, E então, se o pai, o instrutor, chegasse e dissesse: ora, Pai, he ain't going to get some kind of a tutor that wants a straw in his hat, a feather we call it. agora ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho. Você sabe, chamamos disso. Say, oh, if I tell the Father something about that little boy's a renegade anyhow. Dissesse: se eu contasse para o pai alguma coisa sobre aquele menininho, de qualquer forma, é um renegado. But if I tell the Father might give me a raise. Mas se eu contar ao pai, o pai talvez me dê um aumento. That ain't the right kind of a tutor. Esse não é tipo certo de instrutor. A right kind of a tutor's honest. Tell the truth. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. Then the Holy Ghost tells the truth when he comes before God to us. Yeah. E o Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós, sim. So he comes up. Então ele sobe. Why you think he'd blush today to say, your daughters are all cutting their hair? And he told them not to. O que você acha? Ele se envergonharia você dizer: tuas filhas estão todas cortando o cabelo, e tu lhes disseste para não fazê-lo. Your sons are so organized minded, they just simply can't see one to the other. No. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar que simplesmente não conseguem estar de acordo, e isso é... And they're adopting this for this and this for that. E estão adotando isto por isto e isto por aquilo. How he must blush. Como ele deve envergonhar-se. But how that tutor would love to come and say, oh my, that son's a real son. He's just like the father. Mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer: que coisa. Esse é um filho, um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Oh, how he'd love to say that, see. Como ele adoraria dizer isso. Está vendo? Then the father swells out in pride and says, this is my son. Então o pai fica cheio de orgulho e diz: este é o meu filho. That's exactly what God did on Mount Transfiguration. Foi exatamente isso que Deus fez no Monte da Transfiguração. And notice there appeared Moses and Elijah. Note, ali apareceram Moisés e Elias. And Peter, all excited, the supernatural is done. Peter got excited. He said, let's build 3 tabernacles, one for you and one for Moses and one for Elijah. E Pedro ficou animado. Ele disse: edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. While he was yet speaking, God shut him up. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. He said, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. Hear ye him. Ele disse: este é meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. See, God put himself in the background, and this is my son. Está vendo? Deus se colocou no fundo e este é meu filho. Moses represented the law. Moisés representava a lei. The prophets represent his justice. Os profetas representavam a justiça dele. We could not live by his law. Não podemos viver pela sua lei.
We could not live by His justice. Não poderíamos viver pela sua justiça. I don't ask justice, I want mercy. Not justice. Yes. Não peço justiça, quero misericórdia, não justiça. I can't keep His law. Não consigo cumprir sua lei And I can't meet His justice. e não consigo cumprir sua justiça, But I need His mercy. mas preciso da sua misericórdia. And God said the law and justice has been met in Him. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele. He's my beloved Son. Hear ye Him. Ele é meu amado filho, escutai-o. That's Him. That's the one. É ele, esse é o tal. Now in the Old Testament, when that son was adopted or placed into the family, his name was just as good on the check as his daddy's was. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado, colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o de seu pai. Yes, sir. Sim, senhor. They didn't have they had a ring them days, a sign, signet. Não tinha um anel naqueles dias, uma marca, timbre, And they'd spit on it, place it, that was a signet. e cuspiam nele, Spit on it, colocavam-no. Esse era um timbre. that was just as he wore his daddy's ring, his signet. And that was just as good as his daddy's. Isso era apenas ele usava um anel de seu pai, seu timbre, e isso tinha tanto valor como o do seu pai. Now, when Jesus had been obedient, Jesus to God, God placed him positionally, this is him. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. Now when the member is born by the Holy Ghost into the family of God and is proven to have these virtues in him, Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus e provou ter suas virtudes nele, that God can see virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness, and godliness in him, then God seals him or places him. que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal e piedade nele. Então Deus o sela ou o coloca na posição. There, that's when you see the sons and daughters of God. E aí é então quando se vê os filhos e filhas de Deus. Then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption." Então Efésios capítulo 4, verso 30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Now, some of you Baptists that wants to go on eternal security. Now, if you come to that stage, I'll stand with you in eternal security. If you'll come to that place. Agora, alguns de vocês batistas que querem ir em segurança eterna, agora se chegarem a esse estágio, eu ficarei com vocês, que é segurança eterna. E se chegarem a esse ponto. But just to say anybody says, I've joined the Baptist church, I'm a Presbyterian, I got eternal security, that's wrong. Mas simplesmente dizer, qualquer um dizer, irei unir-me à igreja batista, sou presbiteriano, tenho segurança eterna, isso é errado. Your own life proves you haven't got it. A sua própria vida prova que você não a tem. Until this is there, and God has adopted you and sealed you by the Holy Ghost into His kingdom. Até que isto esteja aí, e Deus adotou você e selou você pelo Espírito Santo em seu reino. Then there's no getting out of it. Então não tem como sair disso. You are eternally secured. Você está eternamente seguro. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby all you and your godly virtues are sealed until the day of redemption. Creia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você todo e suas virtudes pias estão selados até o dia da redenção. I believe there is a bride that's predestinated. Creio que é uma noiva que é predestinada. I believe God said He would have a church without spot or wrinkle. Creio que Deus disse que Ele teria uma igreja sem mácula nem ruga. I believe in predestination. Creio em predestinação. That the bride is predestinated. She's got to be there. Que a noiva é predestinada. Ela terá de estar lá.
I hope I'm with her. Espero estar com ela. See, I'm with her. Isso é, está vendo? Estou com ela. Now it's up to me to work out my own salvation with God until these things are approved of God and then sealed into the kingdom of God. Agora depende de mim operar minha própria salvação com Deus até estas coisas serem aprovadas de Deus e então ser selado no reino de Deus. There's the Holy Spirit. Aí está o Espírito Santo. There's the genuine works of God. Aí estão as genuínas obras de Deus. It's sealed until the day of redemption. Está selado até o dia da redenção. That was her dream. Esse foi o sonho dela. I thought it was beautiful. Achei que foi lindo. Now, therefore, when she does that, when the church comes to this place, or the individual, Agora, portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto, ou o indivíduo, the church is going to be there. a igreja estará lá. Let me say it real good so you get it. The church is predestinated to be there. Deixe-me enfatizar bem isso para entenderem. A igreja está predestinada para estar lá. I want to be with it. Quero estar com ela, But the only way I'll be with it is to be part of it. mas o único modo de eu estar com ela é ser parte dela. How do I become part of it? By being in it. Como me torno parte dela? Ao estar nela. How do I get in it? By baptism. By one Spirit. Como entro nela? Por batismo, por um Espírito. 1 Corinthians 12. By one Spirit, we are all baptized Yeah. into one body. Amen. One body. Baptized into it. 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Um corpo batizado nele. But you can't stick these little things and say, I spoke a tongue. I got it. Mas você não pode fincar estas coisinhas, dizer, falei línguas, eu o tenho. You go out here and angry and swear and carry on. Lord, help. Você sai por aqui e irado e xinga e se porta indevidamente. Está vendo? That's putting peacock feathers in a jaybird. See? Isso é pôr penas de pavão num pássaro azul. Está vendo? You can't do it. Você não pode fazer isso. Your own life proves that it's not. Sua própria vida prova que não é. But when these things are operating in you by God, then you're sealed. Mas quando estas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado. Then there's no put on about it. You're just yourself. Então não há fingimento a esse respeito. Você é simplesmente você mesmo. That's when visions, perfect, Holy Spirit, works of God, everything is made manifest. É aí quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta. Because why? You and Christ become one. Por causa do quê? Você e Cristo tornam-se um. I hope that's understood. Espero que esteja entendendo. You and Christ become one. Você e Cristo se tornam um. I had something else I had wrote down here I wanted to think of. Eu tinha mais uma coisa que anotei aqui em que eu queria pensar. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea